Fala moçada! Este é o módulo 10, o último da nossa disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados 1 do campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Neste módulo nós vamos dar uma introdução à orientação a objetos. Por que uma introdução? Porque os principais conceitos de orientação a objeto são classe, herança, encapsulamento e polimorfismo. Esses são os principais conceitos. Contudo, nossa disciplina ela tem na ementa só estrutura de dados heterogêneas. Como o Python não tem structs igual em C, nós vamos ver somente classes. O conteúdo de orientação a objeto que nós não vamos tratar terá que ser visto em uma outra disciplina. Então, classe. Antes de conceituar classe, antes de passar a teoria sobre classe, eu vou com vocês ao Visual Studio. Lá eu vou criar uma aplicação onde vai ter uma classe e vocês vão ver uma classe e, a partir da criação de uma classe, vocês vão ver a criação de um objeto. Então, vamos programar. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar a classe. A classe, para ser criada, tem a palavra reservada class. Nossa classe vai se chamar retângulo. O que quer dizer isso? Que nós vamos salvar informações de retângulos nas variáveis cujo tipo vai ser essa classe. Quais informações nós vamos salvar? O retângulo possui base, que eu já vou jogar o valor 0 inicialmente, e altura, com o valor 0. Além disso, todo retângulo precisa saber a área. Eu vou criar um método para fazer isso. O que é um método? É uma função dentro da minha classe. Então, eu vou definir um método chamado área. Esse método recebe um parâmetro chamado self, que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. E o que esse método faz? Ele retorna base vezes altura. Só que, para eu retornar o valor dessa base e o valor dessa altura, eu uso esse objetinho self aqui. Quando eu uso self ponto base vezes self ponto altura, eu estou me referindo a esta base e essa altura que estão dentro da minha classe. O valor da área vai ser retornado. Return base vezes altura. Aqui eu defini a minha classe. E essa minha classe possui dois atributos e possui um método. Uma classe é essa estrutura formada por dados e código, ou seja, é formada por variáveis contidas dentro dela, que são chamadas de atributos, e várias funções contidas dentro dela, que são chamadas de métodos. Normalmente, as funções elas manipulam os dados contidos dentro da classe. Mas para que serve essa classe? Uma classe ela é um molde para a criação de um objeto. Na verdade, uma classe é um tipo de dados definido pelo computador. Agora, eu vou fazer o meu programa principal. Eu vou criar R1, uma variável. E esse R1 vai ser igual a retângulo, abre, fecha, parênteses. O que eu fiz aqui? Eu criei um objeto chamado R1, cujo tipo desse objeto é retângulo, ou seja, o tipo dele é essa classe. Esse objeto ele vai ter toda a estrutura definida na classe retângulo. Então, dentro de R1, além de ter base e altura, dois valores contidos dentro da mesma variável, ainda vai ter um método dentro dele chamado área. Se na próxima linha eu colocar aqui R1 ponto, vejam que aparece altura, base, que são os atributos da minha classe retângulo, e ainda possui um método chamado área, ou seja, esse objeto, que é uma variável, ou seja, um espaço de memória, além de possuir valores dentro dele, ele também possui métodos que podem ser utilizados. E esses métodos, normalmente, vão tratar dos valores, ou seja, dos dados armazenados dentro dele. Inicialmente, eu só
vou colocar aqui, altura recebe o valor 10. R ponto base recebe o valor 4. Quer dizer que, R1. Quer dizer que R1, que é um objeto cujo tipo é essa classe retângulo, vai ter guardado dentro dele a base com o valor 4 e a altura com o valor 10. Então, eu vou ter uma área de memória guardando esses dois valores e ainda com o método área. Vou fazer a mesma coisa para outra variável, R2. R2 também vai ser retângulo. Só que R2 vai ter dados diferentes. R2 ponto altura vai receber o valor 3 e R2 ponto base vai receber o valor 2. Então, aqui eu tenho duas variáveis. Essas variáveis são do tipo retângulo, ou seja, as duas possuem a mesma estrutura, quer dizer que dentro de R1 tem base, altura e um método chamado área, e dentro de R2 tem base, altura e um método chamado área. Mas R1 e R2, apesar de terem a mesma estrutura, são áreas de memórias separadas e vão armazenar informações separadas. O próximo passo é imprimir. Print, eu vou imprimir a área de R1. Então, R1.área. Eu imprimi, eu chamei o método área contido dentro de R1. Ele vai pegar o valor 10 vezes 4 e vai exibir 40 na tela para mim. A mesma coisa, eu vou imprimir R2.área. Ele vai pegar os valores contidos dentro de R2 e vai imprimir. Notem, o método funciona da mesma forma, só que R1 possui uma base, R2 possui outra base. R1 possui uma altura, R2 possui outra altura. Vamos executar. Quando eu executo, ele cria na memória os dois objetos, passa os valores que eu defini como programador, eu defini os valores 10, 4, aqui 2, 3, e exibe na tela a área de R1 e a área de R2. Vejam que os valores estão diferentes. R1 tem uma área de 40, R2 tem a área de 60. Por quê? Os valores contidos nos atributos de R1, do objeto R1, são uns, e os valores contidos dentro dos atributos de R2 são outros. Agora que vocês viram a classe funcionando, viram o programa funcionando, vamos à teoria, vai ficar mais claro para vocês. Então, uma classe ela é um tipo novo criado no computador. A classe ela é dividida em duas partes, os atributos, o que são as variáveis contidas dentro da classe, e os métodos, que são as funções que se declaram dentro da classe. Toda vez que você cria uma variável cujo tipo é uma classe, você está fazendo uma instanciação. E essa variável que você criou, ela é chamada de objeto. Por isso o nome de programação orientada a objeto. Mas por que isso tudo é útil? Onde isso tudo é útil? É porque a classe ela funciona como um molde. A intenção da programação orientada a objeto é o seguinte: você tem um objeto real sobre o qual você quer salvar informações em um programa de computador. Então, cria-se uma classe e coloca nessa classe todos os atributos correspondentes às informações desse objeto real que você quer salvar informações. Você cria os métodos, que são os métodos que vão manipular esses atributos. A partir da criação da classe, você pode criar vários objetos, porque a classe funciona como um molde. Eu sempre dou um exemplo na sala de aula de uma cartolina em um formato de estrela. Eu posso pegar essa cartolina, colocar no quadro e circular a cartolina, que quando eu tirar eu vou ter uma estrela no quadro. Mas eu posso utilizar essa cartolina várias vezes para criar quantas estrelas eu quiser no meu quadro. E essas estrelas eu posso pintar da cor que eu quiser. Ou seja, todas as estrelas que são no meu quadro possuem a mesma estrutura e com a cor diferente. Orientação ao objeto é parecido. A classe é um molde.
Ela é um molde que eu vou colocar lá na memória, vou circular. Quando eu tiro da memória, eu vou ter um objeto. Esse objeto vai ter todas as características que foram definidas na minha classe. E isso eu posso fazer quantas vezes forem necessários. Eu posso utilizar a classe para criar quantos objetos eu quiser. Cada objeto vai ser uma variável, ou seja, uma área de memória, mas que contém todas as características que são definidas na classe. Esse é o código que eu fiz para vocês, onde nós temos aqui a definição da classe, aqui o corpo principal do nosso programa. Como eu disse, na minha classe eu tenho a definição dos atributos e um método chamado área. Esse método chamado área pega a base vezes a altura e retorna esse valor. R1 é um objeto do tipo retângulo, ou seja, cujo tipo é uma classe. R2 é outro objeto cujo tipo é uma classe. E eu pego R1, preencho com os dados, pego R2, preencho com outros dados. Isso quer dizer que R1 tem uma estrutura com determinados dados informados aqui. R2 possui a mesma estrutura de R1, mas com outros dados. A prova que os dados são diferentes é a impressão, porque eu imprimo área, a área de R1 vai ser diferente da área de R2. Esse programa que eu passei para vocês, ele pode ser feito desta forma. Aqui eu estou passando o mesmo programa de uma maneira diferente. O que eu fiz? No exemplo anterior, eu criei os atributos na classe retângulo. Aqui, os atributos são criados no corpo principal do meu programa. Então, aqui eu defini a classe, onde simplesmente eu tenho um método área. E aqui eu multiplico base vezes altura. Eu não tenho a definição de base vezes altura aqui. Por quê? Porque essa definição eu faço no corpo principal. Eu criei R1, que é do tipo retângulo. Eu faço com R1.base, receba 10, R1.altura, receba 4. Nesse ponto, eu estou criando o atributo base e altura para R1. A mesma coisa para R2 e eu imprimo a área. Entretanto, tome cuidado com isso. Por quê? Se um dos atributos não forem declarados, nem base nem altura, quando o método área for executado, vai dar um erro durante a execução do programa. Vamos ao Visual Studio que eu vou mostrar isso para vocês. Esse é o mesmo programa sem a definição dos atributos aqui na classe. Quando eu executo, funciona da mesma forma. Apareceu 40 e 10. Por quê? Base e altura são definidos aqui, dentro do corpo principal. Só que eu defini altura para o objeto R1 e base para o objeto R1. Aqui é a mesma coisa, eu defini altura para R2 e base para R2. Se eu não definir um dos dois, olha, eu vou eliminar a linha que define a base para R2. Quando eu executar, dá um erro, falando que retângulo não possui o atributo chamado base. Então, essa forma de criação aqui, onde os atributos dos objetos são criados em tempo de execução no corpo principal, ela leva a mais cuidados. Vocês têm que ter mais cuidados para utilizar. Tá errado? Não. Só programem com mais cuidados. Agora eu vou falar para vocês sobre método construtor. O método construtor é um método que ele é executado na criação do objeto. Nos exemplos que eu passei para vocês, eu coloquei R1 é igual a retângulo, abre e fecha parêntese. Aquele retângulo abre e fecha parêntese é a chamada do método construtor. Esse método ele é definido na classe como underline, underline, dois underlines, init, underline, underline, abre e fecha parêntese, sendo que aqui dentro podem haver parâmetros. Eu vou explicar para vocês. Em Python, quando você não declara o construtor em uma classe, ele automaticamente cria um construtor vazio. Vamos a um exemplo. Aqui eu criei a classe retângulo. Nessa classe eu defini o construtor, aqui underline, underline, init,
certo? E dentro do construtor, eu fiz a declaração dos atributos de retângulo. Ou seja, usei esse método construtor para criar os atributos. E criei o método área normalmente. Essa classe vai funcionar exatamente igual aos dois exemplos anteriores que eu passei para você. Só que nessa eu crio o construtor e eu coloquei a criação dos atributos aqui dentro. O corpo principal do meu programa funciona da mesma forma, onde eu tenho R1 igual a retângulo abre e fecha parênteses. Quando eu faço isso, ele cria o objeto R1, cujo tipo é retângulo, e chama o construtor. Essa é a chamada do construtor. Ou seja, esse método é executado para esse objeto. Quando ele executa esse método construtor, ele cria a base, joga valor 0, e cria a altura, joga valor 0. Depois, eu altero base e altura com valores que eu passei aqui, criei o segundo, chamei o construtor. Automaticamente ele vem, cria base e altura com 0, volta e joga os valores. Notem que nos exemplos anteriores eu não criei o construtor. Então, quando não se cria o construtor, o Python assume que a classe possui um construtor vazio, ou seja, não tem parâmetros e não tem corpo. Um construtor que não faz absolutamente nada. Vamos executar no Visual Studio para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho um programa que faz exatamente a mesma coisa que os programas anteriores. Porém, aqui eu criei a classe retângulo com um método construtor. Esse método aqui, init, ele declara com underline, underline, init, ele é chamado aqui na criação do objeto. Quando eu coloco R1 igual a retângulo, abre e fecha parâmetro, na verdade, eu estou chamando o método construtor. Eu crio o objeto R1, que vai ter a estrutura toda da classe retângulo, e executo esse método construtor, que eu defini aqui como init. Dentro do construtor, eu tenho a declaração de duas variáveis, base e altura. Só que prestem atenção. Quando eu coloco self.base, é a mesma coisa. Eu estou criando a variável base como se fosse uma variável da classe retângulo. Se eu não utilizar esse self, colocar simplesmente base e altura, eu estou criando a variável base que é válida somente dentro desta função, dentro do método init. Eu não posso utilizar posteriormente. Então, esse self, quando colocado aqui, ele é passado como parâmetro e colocado aqui, detalhe, passado como parâmetro automaticamente, e colocado aqui para definir as variáveis, ele está falando que toda variável cujo tipo for retângulo vai ter um atributo chamado base e um atributo chamado altura. E aqui eu utilizo esse atributo base e esse atributo altura. Então, relembrando, quando eu declaro underline, underline, init, eu estou criando o construtor, que é o método executado aqui, no momento da criação do meu objeto. Então, quando eu crio o objeto R1, ele executa o método construtor e cria base e altura para esse objeto. A mesma coisa ocorre para base e altura para o objeto R2. Depois eu imprimo da mesma forma que eu imprimi nos exemplos anteriores. Temos aqui mais um exemplo de construtor. Eu criei uma classe chamada ponto. Essa classe possui dois atributos, x e y, como se fosse um ponto com coordenadas cartesianas, x e y. Esses atributos eu criei dentro do construtor, de forma que o meu construtor ele precisa receber x e y para ser executado. Quando eu passo os valores de x e y, eles são armazenados no x e no y, que são os atributos daquela classe. Lembre-se que o self menciona o objeto em questão. Vamos entrar em mais detalhes na programação. Aqui eu criei um método chamado ponto médio dentro da minha classe ponto. Ela recebe o p, que vai ser também do tipo ponto,
e ela calcula essa função, ou melhor, esse método, ele calcula o ponto médio entre esse ponto que está sendo passado como parâmetro e o ponto referente ao objeto que instanciou a classe ponto. Vamos ao exemplo também mais embaixo. Aqui nós temos o corpo principal. Vejam, criei A como um ponto, com as coordenadas x e y. Vejam que aqui, obrigatoriamente, eu tenho que passar dois valores. Por quê? Porque o meu método construtor exige que dois valores, um para x e um para y, sejam passados para que esse método seja executado. Dessa forma, eu garanto que todas as vezes que eu criar um objeto do tipo ponto, esse objeto, no mínimo, vai ter o valor de x e um valor de y. Eu não vou poder criar objetos sem ter x e y definidos. A mesma coisa eu fiz para B. Criei um outro ponto passando outros valores. Essa linha eu estou chamando o ponto médio. Vejam que é A ponto médio e eu passei como parâmetro B. A é um ponto, ou seja, A possui toda essa estrutura definida pela classe ponto. B também possui toda essa estrutura. Dentro de A eu possuo o método ponto médio. E o método ponto médio, nesse caso, vai receber um outro ponto, B. Então, vai receber aqui, em P, vai receber o B. Esse método utiliza os valores de A, porque quando eu falo self x, quer dizer que é o valor de x contido dentro de A. E os valores do objeto que está sendo passado como parâmetro. No caso, vai ser o B, que vai vir para dentro dessa variável P. Utiliza, calcula o ponto médio, certo? E retorna um ponto. Notem que PM é o ponto médio, é igual a ponto com o valor de x, m e ym, que eu calculei aqui nessas duas linhas de cima. E eu faço um retorno de PM, que é um ponto. Então, esse método vai estar dentro da variável A, também vai estar em B, mas ele está sendo executado dentro da variável A. Ele vai receber como parâmetro um outro ponto, que é o ponto B, calcular o ponto médio e vai retornar um terceiro objeto, ou seja, uma terceira área de memória que vai se chamar C. Essa área C vai ter as características definidas aqui para PM, ou seja, vai ter o xm e o ym guardados dentro de C. Depois é só imprimir o conteúdo de C, c.x, c.y. Vamos executar para ficar mais claro. Indo direto para a execução, ele executa, cria os dois pontos e exibiu na tela aqui o ponto médio, 15,15. Agora vamos a alguns detalhes. Primeiro, o A ponto médio está chamando a função ponto médio contida dentro de A. Essa função retorna PM. PM é um ponto. Eu defini PM como um objeto do tipo ponto. Se eu pegar aqui C ponto, vai aparecer aqui o ponto médio x e y, que são os atributos x e y contidos dentro do ponto C e o método ponto médio. Ou seja, essa função ela retornou um ponto. Um outro detalhe importante, se eu fizer assim, ó, x, y, tirar o self, o que vai acontecer? Essa variável x aqui vai ser essa variável aqui. Quando eu coloco self, ela fica como se fosse uma variável x que eu defini aqui. Quando eu não coloco self, ela é considerada uma variável local, ou seja, uma variável válida somente aqui dentro. Quando eu executar, vejam a execução. Olha, fala que dentro do método ponto médio, eu vou acessar um x e um y que não existe. Ou seja, ponto é um objeto que não possui o atributo x. Porque quando eu criei aqui,
eu criei só localmente, uma variável que pode ser usada só aqui. Quando eu chamo o ponto médio, ele não consegue verificar o x e o y. Por isso, obrigatoriamente, eu tenho que colocar self x para me referir à variável x, que é atributo de ponto, e self y. Agora, nós vamos ver objetos como parâmetros de funções. O que quer dizer isso? Quando você tem uma classe, a classe é um tipo. Se ela é um tipo, você pode utilizar objetos e passar como parâmetros de funções. Ou seja, cria uma função que recebe um objeto. E esse objeto não vai ter um único valor. Ele pode ter vários valores e várias funções. Porque um objeto é isso. Ele tem a estrutura da classe. Ele tem todos os atributos e todas as funções que foram definidas na classe. E essa estrutura toda pode ser passada como parâmetro de uma determinada função. Importante, toda vez que você passar um objeto como parâmetro de uma função, é uma passagem por referência. Ou seja, se dentro da função você alterar o valor desse objeto, lá embaixo na chamada você também vai alterar o valor do objeto passado. Vamos a esse exemplo. Aqui eu criei uma classe chamada conta. Notem que aqui é a classe conta e aqui eu tenho uma função chamada acrescenta juros. Ela está fora de conta. Ela não faz parte. Essa classe conta recebe o nome do correntista e o saldo de uma conta bancária e eu armazeno nos atributos correntista e saldo. Simples assim. Essa classe é bem simples. Aqui, acrescenta juros é uma função que recebe uma conta e uns juros que vão ser acrescentados ao valor do saldo. O que ele faz? Conta.saldo recebe conta.saldo vezes 1 mais juros. Ou seja, acrescenta juros ao saldo de uma determinada conta. Notem que aqui vai receber um objeto do tipo conta e aqui provavelmente vai receber um número float, que é os juros. Aqui é meu programa principal. Então, primeira coisa, eu criei uma conta para o correntista Zé Mané com saldo de 1.000. Aqui eu chamei o acrescenta juros. Passei o C, que é o meu objeto do tipo conta, e passei 10%, 0.1. Eu quero acrescentar 10% ao saldo contido em C. Quando eu faço essa chamada, é uma passagem por referência. Conta e C passam a ser o mesmo objeto, ou seja, ocupam a mesma área de memória. Então, quando eu altero o saldo de conta, eu também altero o saldo dessa variável C. Eu acrescento 10%. Quando eu imprimo, vai aparecer o saldo de C aumentado em 10%, porque eu fiz isso dentro da minha função, com uma chamada, uma passagem por referência. Vamos executar para ficar mais simples. Aqui nós temos nosso código e nesse código eu dividi, soltei linhas entre a definição da classe, a definição da função e o corpo principal do meu programa. A execução, como sempre, começa no corpo principal. Aí eu crio C, que é um objeto do tipo conta. Ele recebe Zé Mané e 1.000. O valor Zé Mané vem para dentro de correntista, o valor 1.000 vem para dentro de saldo. Esses valores são armazenados nos atributos de conta e de saldo. Como eu coloquei o self, correntista é um atributo de conta, ou seja, C vai possuir um atributo correntista e vai possuir também um atributo saldo. Esses valores ficam armazenados e eu chamei aqui acrescenta juros, passando como parâmetro C e 0.1. Esse ponto é importante. C e conta passam a ser a mesma variável, porque é uma passagem por referência. Todas as vezes que eu passo um objeto para uma função, eu faço uma passagem por referência. Se eu alterar conta, eu altero C. E aqui eu provo isso. Por quê? Porque quando eu mando C e mando aumentar 10%, ele altera somente em conta. Quando eu imprimo o valor de saldo aparece com o acréscimo de 10%. Porque ocorre uma passagem por referência aqui, com C e conta, sendo que quando eu chamo a função, C e conta são
a mesma variável, ou seja, ocupam a mesma área de memória. Vamos fazer listas de objetos. Como assim lista de objetos? Vai ser uma lista, igual nós já tratamos nos módulos anteriores, onde cada elemento da minha lista vai ser um objeto, ou seja, uma variável cujo tipo é uma classe. Aqui nós temos um exemplo. Eu tenho uma classe denominada venda e eu criei essa classe com um construtor onde eu recebo o valor do produto, o valor de desconto sobre o produto e o nome do cliente. Essas são as 3 informações que eu coloquei para venda. Vejam que eu fiz um detalhe importante aqui. Valor do produto eu já coloquei valor 0, desconto eu coloquei valor 0 e cliente eu coloquei vazio. Por quê? Se eu não tivesse colocado isso daqui, eu estaria falando que quando eu criasse um objeto do tipo venda, obrigatoriamente eu tinha que passar 3 valores para ele. Colocando esses valores aqui, eu estou criando atributos opcionais, melhor dizendo, parâmetros opcionais. Então eu posso criar um objeto do tipo venda passando 3 valores, ou passando 2, ou passando 1, ou passando nenhum. Dentro de valor venda ainda tem um método, dentro de venda ainda tem um método valor venda, que ele simplesmente pega o valor do produto e retira o desconto dele. Ele usa informações da própria venda para calcular o valor da venda. No meu corpo principal eu crio 2 objetos do tipo venda, passando os parâmetros. Lembre-se que aqui não é obrigatório porque os parâmetros eu coloquei como opcionais. Criei uma lista, olha, list. Depois eu coloco lista.append, primeiro objeto, lista.append, o segundo objeto. Eu preenchi essa lista com 2 objetos. Aqui no for, eu simplesmente faço com que o i assuma cada um dos objetos da minha lista. E para cada um dos objetos, executo i.valorVenda. Ele vai exibir o valor venda de cada um dos 2 produtos que eu acrescentei dentro da minha lista. Vamos executar. Executei o programa. Apareceu 9,5 e 13,5, que são os valores dos produtos vendidos com o desconto. Agora, vamos a alguns detalhes sobre esse código. Eu disse que esses valores, esses parâmetros, são opcionais. Ou seja, eu posso colocá-los ou não. Então, eu posso criar aqui V1, simplesmente criar o objeto V1 e não passar parâmetro nenhum. Coloco V1 ponto cliente, eu coloco o nome do cliente, Zé Mané. V1 ponto desconto, eu jogo o valor 0,1. E V1 ponto valor venda, ou melhor, valor produto, V produto, eu jogo o valor 10. Criando assim, eu estou criando o objeto sem passar parâmetros no construtor, porque os parâmetros eu coloquei como opcionais, e eu passo os valores aqui, depois, posteriormente. Criando desse jeito, ou criando da forma que eu criei o V2 aqui, é a mesma coisa, é a mesma forma de criação. O que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade de se utilizar no construtor parâmetros opcionais. Outro ponto interessante é a criação da lista. Vejam que eu criei uma lista. E a essa lista eu adicionei V1 e V2. Essa lista vai ter 2 objetos. Os 2 objetos do tipo venda, cada um com os valores que eu atribuí aqui em cima. Vejam uma coisa interessante. Na hora de criar a lista, eu coloquei que é igual a list, abre e fecha parêntese. Por que isso? Porque quando eu crio isso daqui, eu estou falando que a lista vai ser um objeto do tipo list. Então, quem fez o Python já criou uma classe chamada list. Esta classe eu estou
ela tem um construtor e este construtor eu estou chamando ele aqui. Então, todas as vezes que vocês criaram listas, tuplas, dicionários, na verdade, vocês criaram objetos e fizeram utilização de orientação a objetos, só que sem a explicação que eu estou mostrando agora. Então, a criação, uma lista, igual eu criei aqui, ela na verdade é um objeto cujo tipo dela vai ser o tipo list. Vamos executar esse código para vocês verem que eu estou falando a verdade. Ele executa e exibe os valores que é o valor dos produtos já com o desconto que eu pedi aqui. Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso curso. Termina agora a nossa disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foram 10 vídeos, mais 10 vídeos de exercício. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, porque eles foram feitos com muita dedicação, muito carinho a vocês. Eu nunca peço para escrever comentários, dar joinha, porque eu não sou youtuber. Mas nesse vídeo eu gostaria que vocês deixassem um comentário. Vai lá nos comentários do vídeo, escreve assim: Rony, cheguei ao fim. Vai ser uma conquista para vocês e vai ser um prazer imenso ver que vocês estão aprendendo alguma coisa com os meus vídeos. Um grande abraço para todos e até uma próxima disciplina. Tchau!